Bom dia, pessoal, pais e mães, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, terça-feira, dia 2 de agosto, para continuar nosso compromisso de leitura do livro Orientação da Criança. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre 2 capítulos, tá? Eles são diretamente ligados e, como são muito pequenininhos, eu escolhi falar sobre os 2. No capítulo 28 nós vamos falar sobre veracidade, tá? E no capítulo 29 nós vamos falar sobre honestidade e integridade. Estão correlacionados, né? Então, olha só, pessoal, a ideia principal do capítulo 28 de veracidade não é que você cobre dos seus filhos que eles sejam verdadeiros. É que você cobre de você mesmo e que os seus filhos cresçam vendo o exemplo dos pais falando a verdade. A autora diz aqui que nós não devemos permitir jamais que os nossos filhos tenham qualquer desculpa ou algo que se pareça uma desculpa para dizer mamãe não diz a verdade ou papai não diz a verdade. Num lar onde não são valorizados os princípios da veracidade, a criança cresce utilizando a mentira de maneira tão simples quanto respirar. E a falsidade será tomada como verdade. E para finalizar sobre a veracidade, pessoal, uma questão muito importante, uma chave para influenciar a veracidade. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? O que aconteceu? Deus, apesar de ser onipresente, começou a chamar Adão e Eva no jardim. E eles disseram o quê? Vimos que estávamos nus e nos escondemos de medo, né? Então, pessoal, só para reforçar na mente de você, papai, você, mamãe, ou você que está interessado em ter um filho em breve, já está se preparando. A mentira, uma vez dita, ela gera medo no coração da criança, tá? E a maneira como você lida com o erro das crianças de encorajar seus filhos a mentirem. Então, olha só, eu vou ler para você o jeito que o autor escreveu. Ó. As palavras ásperas encorajam a falsidade. Não fiqueis impacientes com vossos filhos quando estes erram. Quando os corrigis, não fale com eles de maneira nervosa, ríspida, tá? Asperamente. Isso confunde as crianças, fazendo com que tenham medo de dizer a verdade. Então, pessoal, essas aqui são as ideias chaves de ensino da verdade dentro de casa. 1, o pai tem que ser verdadeiro. E 2, a maneira que você trata os erros do seu filho incentivam ele a ser mentiroso. Como? Quando você é áspero, quando você é muito severo, tá? Então, seja brando, seja bondoso nos momentos de corrigir seu filho. É difícil pra caramba isso, viu? Para que isso não o confunda e não faça com que ele decida mentir para você. E o capítulo 29, pessoal, honestidade e integridade, também são valores cristãos que nós devemos repassar, transmitir aos nossos filhos, tá? Nessa parte aqui, o livro é mais focado novamente no exemplo para os pais do que propriamente a maneira de educar os filhos. Bom, para começar, vamos puxar uma ideia de capítulos anteriores. Lembra que eu disse que nós devemos ensinar os nossos filhos que todas as nossas ações são primeiramente para a honra e glória de Deus? E que tudo nessa terra pertence a Deus? Então, se tudo nessa terra pertence a Deus, o nosso dinheiro também pertence a Deus. E aqui honestidade e integridade é impressionante como que ficou focado na questão profissional e de lidar com o dinheiro. Sendo tudo de Deus, o dinheiro que a gente ganha e administra foi Deus que nos emprestou para fazer a obra dele. Então, pessoal, dízimos e ofertas são a nossa primeira responsabilidade como pais, adultos, cristãos. A recusa às ordens positivas de Deus quanto aos dízimos e ofertas é registrada nos livros do céu como roubo a ele. E todo o restante do capítulo agora, pessoal, a autora foca no nosso comportamento, nosso procedimento nas questões profissionais, principalmente. Nós devemos ser fiéis e honestos diante das situações pequenas,
Porque aquele que se desvia em situações pequenas, assim que aparecerem as grandes oportunidades, ele também será desviado. Tá certo? E é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Então, fico por aqui. Hoje falamos sobre 2 capítulos pequenininhos. O primeiro, 28, sobre veracidade, e o segundo, 29, sobre honestidade e integridade. Que nós possamos ser íntegros, honestos em tudo que nos vier para fazer. Tá certo? Um ótimo dia. Deus te abençoe. Amanhã às 9 estamos aqui novamente, tá?